Olá, pessoal! Bora aprender matemática e hoje continuaremos nosso estudo sobre medidas de tendência central. Hoje estudaremos sobre a mediana. Se liga aí na definição. Dados n números em ordem crescente. Esse fato aqui é fundamental e causador de muitas dificuldades em vocês. Muitas pessoas esquecem de colocar os números em ordem crescente antes de calcular a mediana. Nesse caso, de n números em ordem crescente, a mediana será, há duas possibilidades. Se esse n for ímpar, então o número que ocupar a posição central será a mediana. Só que quando o número é par, nós não temos necessariamente um número na posição central, mas sim dois números. Nesse caso, a gente tira a média aritmética dos dois números central e esse valor será a mediana. Vamos ao exemplo. Nesse item A, eu tenho quantos elementos? Observe que eu já coloquei ele em ordem crescente. Nesse primeiro caso, eu tenho 8. Então, a gente precisa considerar os dois do meio, que serão os elementos 4 e 5. Como é que a gente faz para descobrir quem é? É só pegar o seu número e dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, nesse caso, será o elemento que ocupa a posição 4 e 5, já que é um número par. E nesse caso seria quanto? Se é número par, a gente soma os dois centrais e divide por 2, calcula a média. 8 com 14 dá 22, dividido por 2 dá 11. Então, nesse caso, a mediana, que é denotada por ME, será 11. Observe também que, nesse caso, a mediana não é nenhum elemento que nós temos aqui no conjunto. Já no segundo caso, de termos uma quantidade ímpar, nesse caso aqui é 5, então será o termo central, que é 1,56. Professor, e se forem muitos termos, como é que eu faço para descobrir qual é o termo central? É só pegar a sua quantidade de termos, que nesse caso foi 5, e dividir por 2 também. Nesse caso deu 2,5. Então, você considera o próximo inteiro, que nesse caso é 3. Então, é o elemento que ocupa a posição 3. E a terceira medida de tendência central que nós temos é a moda. E a ideia é bem simples, é o valor que apresenta maior frequência. Nesse caso, nesse exemplo aqui desses números, qual é o termo que aparece com maior frequência? Nesse caso é o 23, que apareceu 2 vezes, enquanto todos os demais apareceram apenas uma vez. Então, nesse caso, a moda é 23. Professor, e se nesse exemplo tivesse um outro 2? Aí, nesse caso, teríamos duas modas, que no caso seria 23 e 2. Professor, e se tivesse um 4 também nesse conjunto? Aí seria o 23, o 2 e o 4. Não importa. Todos os números que aparecem com maior frequência devem ser colocados. Se por acaso tivesse mais um 23, aí pronto. Só seria o 23 mesmo, porque é o único que aparece 3 vezes. Eu espero que tenha entendido, espero que tenha gostado desses conceitos, porque na próxima aula continuaremos nossos estudos. Nos vemos lá!